Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos novamente aqui no nosso canal, o canal Valmac Fornos. Pessoal, hoje nós vamos falar de um processo o qual se chama de autólise. Eu tenho conversado com algumas pessoas aí, alguns amigos nossos, e eles estão questionando, perguntando o que eu ganho com uma autólise, qual que é o processo, quais são as vantagens de uma autólise. Então hoje a gente vai trabalhar, vamos fazer um pouquinho deste processo. Na verdade, tá pessoal, eu vou tentar explicar ou passar para vocês de uma maneira bem prática e sucinta, mas isso não se resume só nisso que eu vou falar, é um processo muito mais amplo que isso, mas é um processo que traz um resultado bem significativo no processo que a gente faz, principalmente na pizza napolitana, mas também pode ser usado de uma maneira bem tranquila para os outros processos de fermentação também. Ele é muito utilizado principalmente na área da panificação. Ele consiste, pessoal, em, num primeiro momento, misturar água e farinha e esperar por um tempo. Qual é esse tempo? Na verdade, não existe uma receita a qual você encontre na literatura ou na internet. Faz 2 horas, faz 3 horas, faz 4 horas, faz 12 horas, enfim, são N possibilidades. Eu não vejo nunca mais do que 12 horas, 10 horas, mas já vi pessoas trabalhando aí com esse tempo. Basicamente, você ganha com a questão que você deixa uma massa um pouco mais de resultado, tá? Ela tem um salto melhor de forno, a tua massa feita autólise, e principalmente, pessoal, é um processo o qual elimina basicamente a sova. Você não precisa praticamente de uma maceira profissional para você tirar a tua massa. Lógico, se você fizer esse processo usando uma maceira, você vai ganhar tempo e vai ganhar qualidade, é evidente que sim. Mas também, usando esse processo de autólise, você vai eliminar a necessidade de uma maceira, independente da quantidade de farinha que você estiver utilizando. Então, na verdade, esse processo é para quebrar algumas enzimas da farinha, ativar melhor o glúten e ter um resultado melhor, principalmente em salto de forno. Lógico, como eu falei, não se resume só nisso, mas basicamente são essas informações que você precisa saber quais são os benefícios da autólise. Então, eu citaria esses de primeiro momento, tá? Então, aqui o que a gente vai usar? Aqui eu estou usando 500 gramas, lógico, pessoal, esse processo também você tem que usar numa condição de uma farinha forte, numa farinha que aguente mais hidratação, basicamente isso. Se você usar uma farinha que não aguenta tanta hidratação, uma farinha, vamos usar esse termo, não tão forte, comum, você não vai conseguir trabalhar. Então é um processo que sim, exige uma farinha de boa qualidade, tá bom, pessoal? Eu estou usando aqui como de praxe, de costume, a gente está usando aqui a Artigianale do Moinho Orquídea aqui de Caxias do Sul, mas você pode usar tantas outras farinhas que tenham um W mais forte, seja uma farinha forte para ela aguentar mais hidratação. Nós vamos trabalhar com 70% de hidratação. Tem pessoas que usam 75%, 80% de hidratação? Tem. Como eu falei, não existe uma receita básica, são processos que você vai ter que ir fazendo e achando o teu caminho, tá? Mas a estrada é essa aqui. Então assim, aqui eu tenho 500 gramas de farinha de trigo, tá? Da Artigianale do Moinho Orquídea. Nós vamos usar então 300 gramas aqui de água para fazer esse primeiro processo aqui. Nós vamos fazer, eu costumo deixar 2 horas, tá? É o processo que eu costumo deixar 2 horas de descanso. Eu acho que é mais do que suficiente, mas é como eu disse, já vi pessoas fazendo aí 10, 12 horas, geralmente deixo em geladeira. Aqui, tá, pessoal, hoje em Caxias do Sul, tá 17 graus, tá uma temperatura bem amena, então eu vou misturar a água na farinha e vamos deixar por 2 horas. E depois de 2 horas, sim, aí a gente entra com os outros ingredientes, basicamente sal
e fermento, e aí a gente dá seguimento ao processo, tá pessoal? Então aqui ó, aqui eu tenho 300 gramas, faltaria 50 gramas que eu vou acrescentar lá no final para ajudar a dissolver o sal e o fermento. Então aqui, tá pessoal, a gente vai entrar com a nossa água, já está tudo devidamente pesado, medido, tá pessoal? E aqui é a mistura básica que a gente vai fazer aqui da nossa farinha e da nossa água. Agora pessoal, a gente simplesmente quer o quê? Quer misturar a farinha com a água. A gente não quer sova, não quer nada disso não, tá? É simplesmente misturar a água com a farinha, certo pessoal? Aqui a gente vai misturando aqui, bem tranquilo, e aí depois a gente vai entrar com os outros ingredientes. Então percebam que você ganha até mesmo na questão da sova, você não vai precisar ficar sovando a tua massa aqui, de repente sofrendo para você alcançar o ponto de véu. Se você não tiver macieira principalmente, você acaba ganhando muito nisso aí, tá pessoal? Então aqui a gente vai misturando aqui. Agora aqui, tá pessoal, eu já posso tirar aqui na minha bancada, tá? Aqui. Assim. E a ideia aqui agora é só unir essas partes de farinha e água, tá? E aí deixar basicamente o restante pela própria farinha aqui, própria massa, que ela vai tendo o resultado dela. Então basicamente, tá pessoal, a autólise é isso aí. Como eu disse, não se resume só nessa explicação básica, mas eu acredito que com essa explicação você já vai ter um entendimento. E lógico, a gente vai ter que mostrar isso aqui, porque aí mostrando você vai ter ideia real dos benefícios da autólise. Pessoal, lembrando, tá, que aqui em Caxias hoje está uma temperatura bem amena, então eu vou deixar ela aqui na bancada por essas 2 horas, tá? Se você tiver um lugar muito quente, porque o Brasil tem N possibilidades aí, é um país muito extenso, tá? Se tiver uma temperatura muito alta, acima de 22, 23 graus, eu sugiro que vocês façam esse processo e ponham na geladeira, tá? Ponham na geladeira para ela deixar esse período aí, para ela descansar na geladeira. Bom pessoal, aqui então basicamente, vocês viram que não teve esforço nenhum, não teve absolutamente nenhum tipo de esforço, tá? Então aqui agora a gente já uniu todas as partes da nossa farinha, nossa água, tá? Então notem, tá uma massa desestruturada. Então aqui pessoal, notem que ela tá uma massa totalmente desestruturada, tá pessoal? Então aqui ó, olha só, essa é a nossa massa, que ela começou assim, tá? Então agora aqui a gente vai deixar ela descansando por 2 horas, no mínimo, tá pessoal? Mas é como eu disse, aí vai de cada um, já vi processos com 2, com 4, com 6, com 8, com 10 horas de autólise. Nós vamos esperar 2 horas aqui, para depois a gente dar seguimento. Então tá aqui, vamos deixar a nossa massa descansando. Daqui a pouquinho a gente volta. Bom pessoal, então vamos retomar o nosso processo aqui. Então passou-se 2 horas do processo inicial que a gente fez na nossa massa de autólise. Então agora vamos ver como é que ela tá. Eu não fiz absolutamente nada no processo, tá? Depois ali, acho que com 1 hora e pouco, dei uma leve mexida, uma organizada nela, mas nada mais do que isso, absolutamente nada mais. Então agora pessoal, vamos ver como é que tá a nossa massa aqui, tá? Aonde passou-se 2 horas. Volto a dizer para vocês pessoal, eu deixei a minha massa aqui porque aqui em Caxias hoje está uma temperatura agradável, tá aí por volta de 17, 18 graus, e eu deixei apenas 2 horas. Tem pessoas que deixam 4, 6, 8. Aconselho que levem para a geladeira. Pessoal, vocês lembram como é que estava a nossa massa lá no início?
Pois é, ela estava toda desestruturada. Pois bem, ela está aqui. Percebam que ela ficou completamente lisa, tá, pessoal? E sem nenhum tipo de sova, olha só. Tá, pessoal? Percebam que ela já está em ponto de véu, sem nenhum tipo de força, tá, pessoal? Agora, pessoal, a gente vai dar seguimento no nosso processo, porque aqui a gente tem, lembrando, água e trigo. Agora falta a gente acrescentar o sal e o fermento e mais 50 gramas da água que eu deixei reservado para a gente hidratar aqui e ficar um pouco mais fácil a absorção. Lógico que aqui ela vai se degradar toda de novo, tá, pessoal? Ela vai ficar bem desestruturada e tá tudo certo. O processo é esse aí mesmo, para depois ela reorganizar a malha de glúten, tá, pessoal? Então a gente vai voltar com ela aqui, tá? E aqui, pessoal, então eu tenho, aqui eu estou colocando 1 grama de fermento. Volto a dizer, porque a gente está numa temperatura um pouco mais fria. Se não, você vai usar meio grama de fermento aqui, lembrando que a gente tem 500 gramas de farinha. Então a gente está usando 1 grama de fermento aqui, ou seja, a gente estaria usando 2 gramas se a gente estivesse usando 1 quilo. Então assim, por quê? Porque aqui está um pouco mais fresquinho. Aqui, pessoal, a quantidade de água, tá, é simplesmente para hidratar o nosso fermento aqui. A quantidade aqui, simplesmente para a gente, tá, hidratar o nosso fermento. Eu geralmente deixo um pouquinho aqui descansando, ele já vai derretendo aqui, tá, pessoal? E aí, aqui a gente também já pode pôr o restante para hidratar o nosso sal também. Depois a gente acrescenta já em seguida. Tá, pessoal? Assim, ele já está hidratado aqui. Então a gente acrescenta agora na nossa massa. Tá? E aí também já vai fechar a quantidade de 70% de hidratação, tá, pessoal? Agora não se assustem, porque a massa ela vai se degradar, a massa está tudo certo, tá, pessoal? Esse processo é assim mesmo, tá? Vamos misturando aqui, bem com calma também, mas percebam que a massa ela já vai se degradando, tá, pessoal? Isso que a gente nem acrescentou ainda o sal, tá? Porque na verdade, tá, pessoal, o sal também ajuda na estrutura do glúten, tá? Então aqui a gente vai acrescentando, sovando ela aqui também sem fazer força, tá, pessoal? E volto a dizer, isso funciona para qualquer quantidade de trigo, tá? Lembrando, um trigo de boa qualidade. Agora aqui, pessoal, a gente mistura aqui, agrega o nosso sal com a nossa água, tá, pessoal? E vamos acrescentar aqui. Eu já coloco tudo de uma vez porque eu também sei quais são as medidas, tá, pessoal? Então isso aqui tá tudo pesado, tudo certinho aqui, tá? Então agora aqui a gente vai misturando de novo a nossa massa. Então percebam que ela vai meio que desandando, tá, pessoal? Isso aqui tá tudo certo, tá? É assim mesmo, tá tudo dentro do esperado, tá, pessoal? Olha só como ela fica. E aqui, pessoal, para quem nunca viu o glúten, tá, é o momento que ele também começa a se separar das outras partes da farinha, como o amido, tá? Então você vai perceber que ele vai ficar fazendo alguns fiozinhos aqui na massa. Isso, para quem nunca viu o glúten, tá? Isso aqui é o glúten que está sendo separado nesse primeiro momento aí das outras partes do trigo, assim como o amido, tá, pessoal?
E é isso aqui mesmo, olha só, tá pessoal? É isso aqui mesmo, tá? É assim mesmo, mas posso garantir para vocês que vai dar tudo certo, tá? Então aqui a gente vai misturando, porque essa quantidade de líquido ela vai sendo absorvida pelo restante da farinha aqui da nossa massa. Tá, pessoal? Então aqui, mas percebam que não há força, tá? Não há nenhum tipo de força sendo usada aqui, é só realmente movimento, tá pessoal? Aqui pessoal, já é o momento então, aqui já está absorvido, que a gente vai trazer para nossa bancada. Percebam pessoal, que essa aqui é a nossa massa de pizza. Vai dar tudo certo, posso garantir para vocês, tá pessoal? Então aqui é só uma questão de movimento nesse primeiro momento aqui, porque depois a gente vai fazer algumas dobras que são bem importantes para a gente estruturar a nossa massa aqui, tá pessoal? Então agora é o momento que a gente começa a mexer com ela aqui, a fazer alguns movimentos, tá pessoal? Olha aí, aos pouquinhos ela vai se reagrupando de novo e ela vai se estruturando, tá pessoal? Aqui, mas percebam, tá? Que é como eu disse, não existe força nenhuma aqui, tá? É só realmente movimento. Aqui a gente usa a nossa espátula, aqui, tá pessoal? E agora pessoal, a gente vai deixar ela descansando aqui por uns 10 a 15 minutos. Tá? Percebam que ela já mudou a consistência dela, pessoal. Então aqui agora a gente vai esperar uns 10 minutos, 15, tá? Dependendo. E aí a gente vai voltar, tá? Para a gente fazer mais algumas dobras, que isso sim vai ser bem importante para a nossa massa de pizza e o resultado final. Tá pessoal? Vamos deixar ela aqui e daqui a pouquinho a gente volta. Bom pessoal, então passou-se 15 minutos do processo qual a gente tinha feito a nossa massa. Vamos dar uma olhada como é que ela está aqui agora, tá? Percebam pessoal que ela está bem desestruturada ainda, tá? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer algumas dobras nela aqui. Então a gente molha, né, a ponta dos dedos, as mãos aqui, e aí olha só, olha como é que ela está aqui, tá pessoal? Então ela está completamente desestruturada ainda, mas já está bem diferente, tá pessoal, de como ela estava antes. Olha só, ela já está voltando a se reestruturar de novo, tá pessoal? Então agora aqui a gente faz algumas dobras nela aqui, tensiona ela um pouco aqui, ó, olha só, tá pessoal? E aí a gente espera mais aí uns 15, 20 minutinhos, mas percebam que ela já vai mudando de novo e vai se reestruturando de novo, tá pessoal? Então esse é o processo. Daqui uns 15 minutinhos a gente vai voltar de novo para a gente ver como é que ela ficou. Bom? Bom pessoal, então aqui dando seguimento, tá? A nossa massa então aqui ela descansou aqui por mais ou menos 1 hora. A gente fez 4 sessões de dobras na nossa massa. Então percebam que ela se reestruturou, tá pessoal? E ela já está pronta neste processo aqui. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai porcionar a nossa massa para que ela finalize a fermentação dela. Pessoal, percebam então aqui que a nossa massa, tá? Olha só, ela voltou então, tá? O ponto de véu, ela tá uma massa então bem estruturada novamente aqui, tá pessoal? Então assim,
fizemos aquele processo de dobras, tá? Então nossa massa ela tá aqui, olha só que massa. Tem algumas bolhas que me mostram que sim, a gente está no caminho certo aqui da fermentação, tá? Então agora a gente vai porcionar a nossa massa. Massas, vamos fazer duas massas aí de 300 gramas cada uma e vai ter uma pizza um pouquinho menor, tá? E aí, pessoal, então aqui hoje a gente vai fazer o seguinte, a gente não vai levar ela para a geladeira, porque eu volto a dizer, a gente está numa temperatura aqui de 17 graus, vai entrar à noite aí, vai ficar lá por volta de 14, 15 graus e a gente vai esperar 24 horas de fermentação, então eu acredito que seja o suficiente para que a gente consiga dar seguimento e depois assar a nossa pizza aqui no nosso forno Valmac. Então agora aqui, pessoal, vamos porcionar a nossa massa. Como eu disse, vamos fazer duas massas aqui de 300 gramas, tá, pessoal? Aqui para porcionar ela também, tá, pessoal? Aqui, tira um pouquinho aqui 300, tá? Aqui também. Mais e aí a gente vai ter uma outra massa aí de 200 gramas, tá, pessoal? Então aqui agora, para a gente finalizar, então a nossa massa a gente vai colocar aqui assim e vai simplesmente bolear ela. Eu acredito que essa forma aqui é a mais simples que tem. A gente vai deixar ela aqui na nossa bancada e vai tensionar sobre ela mesma, tá? Deixando uma massa bem lisa. A ideia aqui também não é usar força, mas deixar ela bem tensionada sobre ela mesma. Aqui percebam que eu não estou usando força nenhuma. A gente faz este movimento puxando ela para o próprio centro. Então aqui eu uso esse desmoldante aqui que é bem interessante, tá, pessoal? Ele ajuda bastante na hora que a gente for tirar ela do potinho. Então aqui a gente pega ela aqui, traz até o potinho aqui. Vamos molhar nossa mão de novo aqui, pessoal. E aqui a mesma coisa, tá? A gente puxa ela sobre ela mesma e vai tensionando ela desta maneira aqui. Simplesmente puxando os dedos aqui por baixo e deixando ela tensionada, uma massa bem lisinha, bem trabalhada também. E a gente passa também o desmoldante, não precisa muito não, pega ela aqui, passa o potinho e essa outra aqui também a gente vai fazer uma pizza um pouquinho menor. Mesma coisa, larga ela aqui, tensiona ela sobre ela mesma aqui assim, raspando ela na bancada, olha só, também sem força nenhuma, tá, pessoal? E a gente usa o desmoldante, traz ela para cá também e é isso aí. Pessoal, essa massa aqui, ela não vai ir para geladeira, porque eu volto a falar para vocês, tá? Aqui nós estamos numa temperatura hoje aí de 17 graus, que provavelmente daqui a pouco mais vai entrar para noite, vai ir lá para 15 graus, tá? Então vai ser uma noite bem fresquinha aqui. Então o que acontece? Ela não vai para geladeira, ela já vai entrar no processo de fermentação. Se você tiver numa parte aí do Brasil onde tem uma temperatura acima de 22, 23 graus, eu sugiro para você que você deixe por um período ela maturando na geladeira. Que período é esse? 4, 5 horas por aí, tá? Para que você finalize depois o processo de fermentação. Aqui a gente não vai fazer isso porque a temperatura já nos favorece. Bom, pessoal, a nossa massa está pronta. O processo de autólise, então, que a gente utilizou hoje aqui, a gente vai ver o real resultado daqui 24 horas, tá, pessoal? E aí depois a gente vai assar no nosso forno. A gente vai ficando por aqui, tá? E depois a gente retoma o vídeo.
aproveito e peço a vocês, se inscreve no canal, curte o nosso material que a gente está fazendo, tem o nosso Instagram, te inscreve lá, nos questione, sugestione qualquer tipo de conteúdo que você queira. A gente está aqui à inteira disposição para a gente interagir, para a gente conversar, aprender um pouco com tudo isso, tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui e até mais. Pessoal, então assim, a nossa massa agora ficou pronta. Depois de passado mais ou menos 30 horas, olha só o resultado da nossa massa utilizando o método de autólise. Esse é um método dos que eu mais gosto. Dá uma olhada que massa bem maturada, na fermentação correta, olha só. Então, sem esforço praticamente nenhum, apenas métodos e processos para a gente chegar numa massa que eu até vou dizer de excelência. Lembrando, né, pessoal, que este trigo é um trigo de excelente qualidade. Para você fazer esse método de autólise, você tem que ter uma matéria-prima de excelência, que é o que nós estamos utilizando aqui. Aqui a gente está utilizando a farinha artigenário do Moinho Orquídea aqui de Caxias do Sul. Depois eu vou deixar o link aí da empresa para que vocês também entrem lá, dêem uma olhada, que é uma linha de produtos bastante grande. Então assim, tem que ter uma matéria-prima de qualidade. É como eu falei lá no início, estou usando aqui artigenário, que é um produto custo-benefício hoje no cenário nacional, eu acho que não tem ninguém para bater. Bom, então eu convido a todos vocês para abrirem junto comigo esta massa de pizza para a gente assar aqui no nosso forno Valmac 45. Pessoal, lembrando que esta massa aqui, por ter alta hidratação, ela é um pouco mais sensível, digamos assim, para você trabalhar com ela. Bom, então ela requer um pouco mais de atenção, um pouquinho mais de jeito, digamos assim, até para você tirar ela do pote, um pouquinho mais de calma, para que ela saia de uma maneira mais fácil aqui. Olha só, ela está um pouquinho resistente, por isso que eu falo para vocês, tem que ser um pouco mais calma. Vamos ver se ela agora ela, olha só, agora ela está, que massa mais linda. Então, como eu disse, ela requer um pouco mais de atenção. Então aqui a gente vai daquele modo bem didático, como eu falei. Bom, e vamos fazendo o nosso molho. Aqui é um molho de tomate pelate, apenas ajustado com um pouquinho de sal, de maneira mais simples e deliciosa possível. Aqui agora mussarela de búfala e então esse é os benefícios da autólise. Você tem uma massa mais bem acabada, sem esforço quase nenhum, e um produto de excelência. Vamos aqui no nosso manjericão e agora um pouquinho de azeite de oliva. Agora o nosso forno está a 380 graus. Vamos pegar a nossa pá. Vamos
trazer a nossa pizza para cá. E agora vou levar até o nosso forno. E aí a gente vai esperar um tempinho aqui até a nossa pizza ficar pronta. E a ideia também aqui é mostrar que com um equipamento com um custo-benefício bem interessante, que é o caso do nosso forno Valmac, você também consegue tirar um produto de excelência. Comparado aí a outros fornos aí com valor agregado bem mais alto, e nada contra, óbvio que não, são equipamentos que têm um propósito talvez um pouco diferente desse aqui, mas como o nosso forno, mesmo tendo um custo-benefício mais em conta, você também consegue trabalhar de uma maneira bem interessante, fazendo produtos de excelência também, assim como em outros equipamentos. Claro, sempre lembrando que usando um bom trigo, usando um bom molho, usando um bom azeite de oliva, então sempre tentando priorizar esse tipo de matéria-prima. Mas aqui a gente também consegue tirar um produto de excelência também. E principalmente em tempos de cocção equivalente a equipamentos bem mais caros que o nosso. Então, ele é um equipamento que também chega e passa dos 350 graus, vai a quase 400 graus e trabalha de uma maneira também bem interessante. E só vamos preparando o nosso aparador para a gente trazer a nossa pizza feita com o processo de autólise. Só aqui. Então, e o nosso forno, pessoal, ele dá conta do recado, sim, claro. Como eu digo, ele é um forno compacto, um forno pequeno, mas sem dúvida nenhuma ele também atende perfeitamente nesse conceito de pizza. Só e olha que pizza mais bem acabada, pessoal. Só extremamente crocante. Olha por baixo, olha aí, tá bastante quente. E esse então, pessoal, é o processo feito autólise. Uma pizza extremamente leve, não tenho dúvida que pelo aroma dela extremamente saborosa também. E esse é o método de autólise. Pessoal, hoje a gente fica por aqui. Esta foi a pizza que a gente fez aí essa semana, usando esse conceito de fermentação. Vamos ficando por aqui. Peço a todos vocês, te inscreve no canal, curte o nosso conteúdo, sugestiona outros conteúdos que talvez vocês tenham dúvidas, que vocês queiram abordar, que dentro do possível a gente vai estar aqui pronto sempre para a gente conversar com vocês. Curte lá, compartilha, obrigado pela atenção de vocês e vamos ficando por aqui.